Então, pessoal, tá ventando pra cacete aqui, né? Eu vou ter que fazer esse vídeo rapidinho aqui porque eu não quero ninguém sofrendo pra ouvir o que eu vou falar, né? Mas eu tive que tocar nesse assunto aqui, aproveitando que é domingo de manhã agora, né? Tô de folga hoje. Eu vi esse perfil aqui, Não, vi esse perfil não, eu sempre vejo esse perfil, até porque eu acompanho esse perfil, né? O Ademir Corno, ele fez um post interessante aqui, envolvendo a mais nova forçada de barra que o Jair, que o Flávio Bolsonaro, né, o filho dele, tá colocando para obter votos, simpatia do eleitorado feminino, né? Mais uma vez o cara tá bancando o feminista, certo? Aí, ó, vi aqui. Dá pra você parar de ser feminista, né? O Shrek falando, né, com a camisa do Brasil, como tá todo mundo vendo. Só por 5 minutos. Aí aqui, ó, contexto. Aí ele fez um corte aqui do Espaço Liberdade, né? Flávio Bolsonaro propõe garantir acesso à internet para 70 milhões de mulheres, distribuir aparelhos celulares de graça para o público feminino e idosos. É como se hoje ninguém tivesse condições de comprar um aparelho celular, né, não, cara? Né? Até gente que mora na rua tem celular, cara. Você vem para cá para São Paulo, você sobe para cá para São Paulo, você consegue notar que dentre a população de rua, um ou outro ali tem celular, cara. Né? Gente que mora em albergue também faz parte da população de rua, né? Só não dorme na rua, né? Tem celular também, ainda mais, né? Então, bicho, eu penso assim, o cara, eu não vou falar que o Flávio, ele tá sendo uma espécie de, o que mesmo, de recebedor não, né? De propagador de fogo amigo contra a sua própria eleição. Mas ele tá com certeza muito mal assessorado, sacou? Ele sabe muito bem que o Jair Bolsonaro tentou meter algo parecido aí enquanto presidente, né? Tipo que ele sancionou aquelas... Cara, ó, não lembro se foram 7 ou 8 leis feministas baseadas na lei Maria da Penha, e isso não conseguiu fazer com que as mulheres se compadecessem dele, cara. Até hoje o Jair Bolsonaro, né? Ele é considerado machista, misógino, homofóbico, taxista, pugilista. Todo mundo sabe disso. E ele vai morrer com esse tipo de pechas. Ele vai morrer com isso. Sacou? E eu acho que ele, né, está ok, né, em relação a isso. E a gente sabe muito bem que a manobra qual ele havia feito havia sido também eleitoreira, né, assim como aumentar o Bolsa Família para R$ 600, né, é eleitoreira, cara. A única coisa boa em relação a aumentar o Bolsa para R$ 600 foi que isso aí ajudou e ajuda a aliviar a barra de muita gente, né, que havia feito o L ou não, né? Mas, porra, em relação a ele ter sancionado leis feministas, cara, isso aí não conseguiu fazer com que ele fosse reeleito. Mas, apesar de eu ter dito, né, que o resultado da eleição de 2022 havia sido uma fraude, sim, foi uma fraude, cara. Né? Não é nem questão de opinião, é só você pegar quando o Barroso, né, quando ele foi com a comitiva lá, junto com os outros ratos de toga do STF, né, para New York, ele foi questionado por brasileiros lá, perguntando, cara, cadê o código-fonte, né, em relação ao resultado das eleições? Aí o maluco mandou um, perdeu, mané, numa mola, e aí? Aí como é que fica a situação, bicho? Né? Não dá para você acreditar. E, inclusive, nos próprios anos, isso aí desde o começo da pandemia, né, o STF estava em cima do Bolsonaro. Eles fizeram o possível para prejudicá-lo e conseguiram. Prejudicaram comentaristas políticos pró-Bolsonaro, né, prejudicaram políticos bolsonaristas, tipo o que aconteceu com o Nicolas Ferreira. Ele teve a conta retida no X, né. Os comentaristas bolsonaristas tiveram passaportes retidos, né, os que estão lá fora, né, tiveram contas bloqueadas, certo? O Monark, que não é bolsonarista, mas que de qualquer forma ele tá pró-direita, né, ele teve que sair do Brasil para não ser preso, cara, porque ele chamou o Gordola, do Flávio Dino, de Gordola, de bosta, né? E o Monark havia, em 2022, feito uma super live com o Bolsonaro. O Neymar também havia feito. E aí? Então não havia uma espécie de
que mesmo de plano para ferrar a eleição do Bolsonaro, e esse plano havia sido concretizado, havia sido feito com sucesso, havia sim, cara. Havia sim, né? Aí a gente tem aqui o Flávio, né, que havia votado sim para a PL da misoginia, ele sendo criticado pra cacete com justiça por isso, né? Porque, cara, por mais que você, que seja um seguidor fiel dos Bolsonaro, né? Ó, eu não vou botar minha mão no fogo por nenhum dos filhos do Jair, cara. Por nenhum deles, certo? Especialmente pelo Eduardo. Mas eu acho que o Eduardo, cara, se ele fosse candidato a presidente, ele não faria essas cagadas aqui não, cara. Eu acho que não. Até porque, se você pegar no retrospecto, né, dele, enquanto, digamos assim, personagem político, né, que o Brasil inteiro conhece ele, porra, tu acha que nesse ínterim ele ensaiou algo parecido com isso aqui, que o Flávio tá fazendo? Não. Não. Né? Mas enfim, vamos ver aqui. Eu vou reler o que eu havia lido, né? Flávio Bolsonaro propõe garantir acesso à internet para 70 milhões de mulheres, distribuir aparelhos celulares de graça para o público feminino e idosos e criar a Mar-IA. Esse Mar-IA aqui deve ser, como o nome já sugere, né, inteligência artificial aí para a mulherada, né? Vamos lá, vamos ver. Programa que a gente já conversou com, inclusive, operadoras de telefonia móvel que teriam todo o interesse de nos auxiliar, de auxiliar o governo para garantir o acesso a 70 milhões de mulheres nos celulares. Inclusive, a gente está discutindo aqui na pré-campanha o fornecimento até do próprio aparelho de telefone celular para aquelas pessoas que não têm condição de ter, porque isso é uma inclusão realmente para os idosos, é uma inclusão de verdade. Então, as mulheres e os idosos, isso está no nosso script aqui, está no nosso horizonte. Aí. É mentira o que o Gordão Ucrânia havia dito. Isso é vídeo de IA criado pelo Lula, mais 72 horas será revelado, patriotas. E o pior, vai ter muito bolsonarista, né, fingindo, fazendo ouvidos moucos, sobre essa proposta aí do Flávio, né? Aí, ó, que cheiro disso aqui, levantou agora. Esquerda, direita. A direita aí. Ah, sim. O Bolsonaro, ele, né, tava sabendo desse grupo aqui, né? Gays com Bolsonaro. Gays com Bolsonaro. Inclusive, cara, eu tô lembrado que, em relação a isso aqui, né, de gays com Bolsonaro, eu lembro que eu tava subindo ali a Avenida 9 de Julho, isso aí foi há anos atrás, antes do Jair ser presidente. Aí eu vi alguns caras, né, vi um cara com essa camisa aqui, né, e ao lado do cara tava um senhor e tava aquele influenciador, né, o Bernardo Kister, cara. Aí eu fiquei imaginando, o Kister é gay, cara? O cara é gay? Porque eu não ficaria surpreso com isso, cara, sinceramente. Eu não ficaria, né? Não ficaria surpreso. E esse cara aqui, né, o Augustin Fernandes, né, ele é maquiador da Michelle Bolsonaro. Michelle essa que é contra o Flávio, né? E que, inclusive, recentemente aí o Jair, ele em carta aberta, né, ele meio que havia desautorizado a Michelle, ela é o que mesmo? Prejudicar o Flávio, né, em relação a essas eleições aí, né? Então tá complicado, bicho, tá complicado pra direita ter que ficar engolindo esse tipo de fogo amigo, cara. Olha só, continue assim, 02. Não, ele é o 01, cara, o Flávio é o 01. O 02 eu acho que é o Eduardo, né? O 01 é o Flávio, o 02 é o Eduardo, o 03 é o Carluxo e o 04 é o Jair Renan. Continue assim, 01. Teu pai tentou ser feminista e tomou na tarraqueta. E o pior é que não tem uma fonte em relação a esse gráfico, né? Resultado das eleições de 2022 considerando apenas o voto feminino. Lula, em vermelho, né? Quase tudo. Bolsonaro, né? Só em Rondônia, em Roraima e em Santa Catarina, né? É complicado. Será que alguém acreditou na picanha do Lula vai acreditar na internet do Flávio
do Flávio Rachadinha, pô. Dos populistas. No final das contas, quem vai pagar essa conta somos nós. Os caras vetaram distribuição de absorvente para mulheres pobres, mas vão distribuir celular sim, confia. Então, cara, é manobra eleitoreiraça, cara. Né? Não é porque ele está fazendo esse tipo de coisa aqui, essa proposta aqui, que, né, vai sair do papel, certo? Mas acontece que se ele for eleito em boa parte, ou então na maioria pelo voto feminino, por conta disso aqui, e não sair do papel, se ele quiser a reeleição, ou então quiser eleger um outro Bolsonaro, ou então qualquer outra pessoa aí, né, é capaz que tome na tarraqueta, cara. Capaz que tome na tarraqueta. Aí, ó, tá se afundando cada vez mais Flávio Mangina feminista. Cara, você tem que escrever isso aqui no perfil do Flávio, cara. Isso aqui não é o perfil do Flávio. Porra. Eu Space Liberdade, pô. Todos de direita de verdade que eu conheço não vão votar mais nunca em alguém com seu sobrenome. Falso direitista, feminista esquerdista de merda. Aqui, ó, o Brasil batendo um recorde de feminicídio. E o projeto do cara é fazer mulher conversar com IA da celular de graça. Cara, mas acontece que se fosse o Filipão Hilton, você não ia ficar reclamando, né? Seria dar o seu aval. Eu aposto isso aí. Mulheres contra Flávio Bolsonaro. Aí, ó. Mulheres unidas contra o sobrenome Bolsonaro. E aí? Não adianta, cara. Não vai adiantar fazer essa palhaçada aqui. E o pior, como todo mundo sabe, além disso aqui não ser uma garantia, né, de que você vai conseguir mais votos femininos, você vai afastar homens de direita de votar em você. E eu aposto, cara, que por mais que o Renan Santos ele seja um nada, né, ele está se pondo aí como candidato da direita e ele pode tirar alguns votos seus. Simples assim. Isso pode acontecer, pô. Né? Então a galera, ela não consegue pensar antes de abrir a boca, cara. Ela não consegue. Né? Por isso que é fogo amigo, cara. Por isso que é fogo amigo. Querendo agora agradar as mulheres depois que o Bolsonaro e aliados colocarem as mulheres como seres inferiores. Por isso as mulheres odeiam a direita e a família Bolsonaro. Não, ó, do que eu lembro da campanha dele lá antes de 2018, né? Ele já estava aí como pré-candidato, né? Ele já estava aparecendo em alguns programas aí e tudo mais. Cara, eu não sei se eu posso falar que necessariamente colocava as mulheres como inferiores. Eu não sei, cara. Não tô nem me fazendo de trouxa aqui. Mas agora, em relação ao outro lado, você pega lá o Lula, porra. O Lula, o cara que, inclusive, se você colocar na balança quem seria, entre aspas, mais misógino, ele é muito mais do que o Bolsonaro, cara. Seria muito mais do que o Bolsonaro. Mas aí tá. Pô, o governo do pai dele tiveram números muito menores do que o Lula em violência no geral, incluindo as mulheres, claro. Você deveria cobrar teu presidente que fala que se tu... sim, porra. Se tu quiser bater em mulher pra sair de casa e ir em outro país bater nela, inclusive ele havia dito aí, né? Ok, foi uma piada, né? Mas corintiano bater em mulher tá liberado. E aí? Aí como é que fica a situação? Batendo recorde de feminicídio, aí te pergunto, vai votar em quem? Rapaz, que deu um checkmate aqui, mano. Deu um checkmate aqui nela, peraí. O que é feminicídio? Faz o L. Aqui, campanha idiota. Por isso o Brasil não vai pra frente apoiando esse larápio do Lula. Agora vamos ver aqui um negócio.
Cara, tá ventando pra cacete aqui, bicho. Aqui, ó. Não, eu não vou ler essa revista Fórum aqui não, porque ela é completamente enviesada, cara, sem chance. Vamos ver. Flávio Bolsonaro diz que defender mulheres é pauta de direita. Jornal Ipanema, né? Flávio promete distribuir aparelhos de celular de graça. A fala ocorreu nessa quinta-feira durante live ao lado de Daniela Marques e os presidentes da Caixa. Durante live feita nessa quinta-feira, o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro ao lado de... prometeu distribuir aparelhos de celular a mulheres e idosos que não têm condições de adquirir um ou vivem em condições de vulnerabilidade social. O Flávio também anunciou que pretende garantir acesso à internet a 70 milhões de brasileiros. Só foi isso. Então vamos ver aqui tudo. Programa que a gente já conversou com, inclusive, operadoras de telefonia móvel. Isso aí já rolou, a gente já havia visto. Tribuna do Norte, né? Flávio Bolsonaro propõe assistente virtual Maria para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, propõe lançar uma assistente virtual para auxiliar mulheres, inclusive... O anúncio foi feito nessa quinta-feira 16, durante live de lançamento do Brasil por Elas, pacote de propostas voltadas a mulheres. Em peça publicitária gerada por inteligência artificial, a pré-campanha anuncia a ferramenta Maria. De acordo com o vídeo, as mulheres do Brasil vão ganhar uma amiga virtual que irá acompanhar cada etapa da jornada de vida delas. Tanto dos momentos bons, isso aqui é desnecessário pra cacete, cara. Desnecessário. Como de dificuldade. Em seguida, o vídeo mostra uma mulher negra correndo e se trancando no banheiro. Ofegante, ela pega o celular. Porra. Por mais que os negros eles fazem parte da população brasileira, mas até nisso aqui os caras colocaram, né, uma lacradinha. Ofegante, ela pega o celular enquanto alguém tenta arrombar a porta. Socorro, socorro. Maria, me ajuda, meu marido quer me bater, socorro. O vídeo ilustra outras situações de uso da ferramenta. Uma mulher pede ajuda para abrir uma MEI, envolve empreendedorismo, né? Outra recebe confirmação de exame de mamografia agendado. Uma terceira pede indicação de creche para o filho. Aguarde, entre aspas, né? Logo, logo, todas as mulheres desse país vão ter uma nova amiga para tirar dúvidas, marcar exames, pedir proteção, abrir empresa, conseguir crédito para empreender e muito mais. Vem aí, Maria. Finaliza a peça. Durante a live de lançamento do Brasil por Elas, Flávio explicou a origem do nome da assistente. A gente chamou de Maria porque é Maria e a de inteligência artificial. Porra, claro que é isso. Diz o senador. Daniela Marques, Republicanos, ex-presidente da Caixa que apresentou o pacote ao lado de Flávio, completou dizendo: Maria é a mãe de todos. Segundo o pré-candidato, a ferramenta terá comunicação por voz pensada para atender mulheres analfabetas. Cara, não seria muito melhor você investir em educação, cara? Né? Algo que já deveria ser feito desde a, entre aspas, redemocratização? Não, né? Desde muito antes disso. Ele disse ainda que a Maria está disponível para mais de 70 milhões de mulheres com acesso à internet garantida. Ainda durante a live, Flávio voltou a defender que uma mulher... teve isso também, né? Tinha quase me esquecido. Ocupe a vaga de vice em sua chapa e citou os nomes de Daniela, Simone Marqueto, PP de São Paulo, e da deputada federal Clarissa Tessio. Do que eu lembro aí, né, na internet, as pessoas estão dizendo aí o nome da Júlia Zanata, né? Que é outra deputada, né? Brasil por Elas prevê outras medidas voltadas às mulheres, como vouchers para creches privadas,
microcrédito para empreendedorismo, a castração química de estrupadores é ótimo, estupradores, pô. Mas isso aqui não vai passar. O pacote também inclui uma caravana com Daniela, Fernanda Bolsonaro e Simone Marqueto para apresentar... Blá, blá, blá. O anúncio do pacote ocorre na esteira da crise com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, bicho, e o pessoal, eles meio que reforçam aquela narrativa, né, da esquerda de que a mulher é desprotegida aqui no Brasil, né, e, né, tem aquela questão lá, não sei o que, 300 milhões de mulheres vítimas de feminicídio, sendo que, porra, em primeiro lugar, a gente tá, e eu tô falando isso aqui dito pela esquerda, né, a gente está num governo de esquerda, certo? Que se bobear vai pegar mais 4 anos. Ao invés deles colocarem a culpa justamente nesse governo, não. Eles querem, né, ficar terceirizando a culpa, né, em outras situações, certo? E o que o Flávio Bolsonaro aqui está fazendo, né, para encerrar esse vídeo, porque está ventando muito aqui, cara, né? Tô ao lado aqui da represa, né, tá ventando pra cacete. E o que o Flávio está fazendo aqui, né, com essas propostas aqui feitas por gênero, por sexo, né, porra, ele vai ficar ainda mais em baixa conta com a galera, né, que quer sair desse mar de lama que o Brasil anda se encontrando, cara. E o pessoal, ó, não necessariamente bolsonarista, né, até porque o Flávio e o Jair, o Jair foi votado por gente que não, nem todos eram bolsonaristas. No caso do Flávio vai acontecer a mesmíssima coisa. Até porque ele é a única opção que a direita tem, né? A única opção anti-Lula, certo? Mas fazendo esse tipo de coisa aqui, cara, vai dispersar mais os seus votos em potencial. Vai dispersar, certo? O Renan Santos lá, que não é conhecido por quase ninguém aqui no Brasil, ele vai se regozijar, cara, justamente com essa divisão de votos que vai rolar. Porque o cara tá fazendo muita merda, cara. Isso aqui que ele tá fazendo até poderia ser interpretado por algumas pessoas como mas o cara tá tendo certeza aqui de que vai ser eleito, então de que ao menos ele vai pro segundo turno. Ok, ele vai pro segundo turno, né? Isso aí já é certo. Mas, porra, tu não acha que isso aqui não poderia ajudar numa possível derrota dele, não, cara? Nem o Lula, que é o Lula, desceu baixo a esse ponto aqui, cara. Certo? E o pior, o MBL, que é o grupo ao qual o Renan Santos é líder, né? Ele não pode falar absolutamente nada em relação a isso aqui, porque o Kim Kataguiri, como eu já havia dito em outro vídeo, ele também, né, ele colocou aí um projeto de lei aí, mas acontece que a gente tem que aumentar as penas para importunação sexual, que é também uma outra medida feminista, cara. Tu acha que esse pessoal aí vai deixar de exercer a sua hipocrisia? Claro que não, bicho. Esse gado aí do MBL? Claro que não. Até porque o Flávio ele é muito maior do que o Renan, né? Então, né? Mas cara, eu espero que ao menos até o final das eleições, né, o Flávio ele acabe mudando de ideia, cara, porque ele vai se prejudicar e vai prejudicar ainda mais o Brasil se ele levar isso à frente, cara. Certo? Vai prejudicar ainda mais. Então é isso, pessoal.